Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula nossa do Clube 1259. Hoje entrei um pouquinho mais tarde aqui. Estava sem a ferramenta do Zoom, mas já consegui resolver aqui. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Essa semana nós vamos meditar nos frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos? No que eu tenho que me atentar? Como praticar? Então, a gente vai ver tudo isso ao longo da nossa semana, que está lá na Carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16 em diante. Eu vou meditar aqui em alguns versículos nesse dia de hoje, mas para a nossa semana nós vamos tratar cada um dia de um fruto diferente, tá? Vocês vão descobrir quais são os frutos do Espírito Santo. Vamos pegar separadamente cada dia um fruto diferente, a contar de hoje, e vamos meditar nessa semana, tá? Então, a nossa série dessa semana são os frutos do Espírito Santo. E para que servem os frutos? O que são os frutos? Os frutos nada mais é que as virtudes de Deus, né? Os princípios, aquilo que Deus quer, requer de cada um de nós, para que venhamos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Então, os frutos é aquilo que devemos agir, é aquilo que devemos sempre praticar aqui na terra, um com os outros, tá? Então, vamos começar aqui a nossa leitura, a gente iniciar no nosso primeiro fruto de hoje, que se chama paciência, né? Para quem não sabe, a paciência, ela é uma virtude de Deus, daqueles que esperam em Deus também. É a virtude do fruto do Espírito Santo também. E é o nosso fruto que iremos trabalhar hoje, tá? Então diz assim no verso 16: Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então, aqui, até esse trecho, nós vimos quais são os frutos da carne. Paulo, quando ele enviou essa carta aos Gálatas, ele estava repreendendo o povo de Gálatas, da igreja de Gálatas. Né? Tomem cuidado, né? Os frutos da carne, por mais que sejam da carne, eles exercem um poder muito forte por conta do pecado. Então, Paulo estava alertando aqui aos Gálatas que tomassem cuidado, que não praticassem essas coisas que eu acabei de ler. Por quê? Porque dessa forma estaria indo de encontro com os frutos do Espírito. Então, não tem como alguém querer andar no Espírito fazendo as coisas da carne, ou vice-versa. Ou você é do Espírito, ou você é da carne. Não dá para andar nos dois. É o recado de Paulo aqui nesse versículo. E aí, o que que acontece? Vamos continuar. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Ou seja, aqueles que praticam as obras da carne não verão o reino de Deus. Por mais que se arrependam, mas o arrependimento é aquilo que você abandona, aquela prática que você deixa de fazer, não realiza mais, mata o fruto da carne para vivificar o fruto do Espírito. Então, Paulo aqui está dizendo: vocês querem ir para o céu ou querem ir para o inferno? Porque para ir para o inferno, basta não fazer essas coisas. Então, esse foi o recado singelo de Paulo para o povo de Gálatas. E esse recado serve para nós nos dias de hoje, como os filhos, né?
como filhos de Deus que somos. Mas aí fica o alerta, né? Hoje, nesse primeiro dia, nós vamos falar sobre o fruto da paciência e ao longo da semana nós vamos ver outros frutos muito importantes também, que é uma espécie de características que precisamos ter paciência, precisamos ter amor, alegria, esperança, é um conjunto. De nada adianta eu ter paciência, mas não ter amor, ou ter amor e faltar esperança, ou ser um cara esperançoso e não ter alegria. Então, um vai de encontro ao outro. E precisamos ter esse alerta todos os dias para vigiar. Tá? Então, a nossa mensagem de hoje, ela conspira, né? Ela constitui as obras do Espírito. Tá? E no final da nossa meditação, da nossa série na sexta-feira, eu vou trazer os benefícios, depois de que vemos todos os frutos, eu vou trazer os benefícios daqueles que andam segundo os frutos do Espírito, porque tem benefício também. Tem uma recompensa final, além da salvação. Aqui, enquanto estamos na Terra, tem prêmios, tem recompensas para aqueles que andam segundo o Espírito. Do mesmo jeito que há também o prazer temporário para quem anda na carne, só que é temporário, não é para sempre. Já a recompensa do fruto do Espírito é eterna. Tá? Então, vamos adiante aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, todas essas características são frutos do Espírito. E contra isso não há lei. Como assim, Cristo? Contra isso não há lei. Não há lei do seguinte, meu querido. Na época antes de Jesus vir, era considerado a era da lei, né? A época da lei, onde tinha os mandamentos e precisava ser seguida à risca. Quem não seguisse poderia ser até apedrejado de morte. Mas quando Jesus veio, Jesus acabou com a era da lei. E aí se tornou a era da graça, ou seja, a nova aliança. Né? Pelo sangue de Jesus, como você já conhece, foi derramado na cruz a fim de que fizéssemos a reconciliação com Deus. Ou seja, passou as coisas velhas e se faz coisa nova. Só que aqui, nesse período aqui, Paulo estava chamando a atenção para os frutos de espírito, que contra isso não há lei. Ou seja, contra isso não há nenhum problema. Pessoa que é bondosa, pessoa que tem fé, amor, alegria, paciência, pessoa que tem brandura, a pessoa que tem temperança, não há lei contra ela. Ela pode agir livremente, que não há nada que impeça, nem pela lei e nem por Deus, porque são frutos dele. Então, para esse contexto de hoje, eu separei aqui o fruto da paciência e tem um texto para a gente meditar lá em Carta aos Romanos, tá? Que eu separei aqui do meu lado para ler aqui para vocês. Romanos 12, 12. Diz assim, só um versículo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui foi Paulo que escreveu novamente aos Romanos, né? Ou seja, precisamos ter paciência onde? Na tribulação, é o que Paulo diz. Nas dificuldades, nos problemas. Ter paciência, né? E o que mais? Perseverar na oração. Não desistir. Persistir todos os dias. Né? Pedir, saber pedir, né? Mais importante do que pedir é saber pedir. Não adianta todos os dias repetir as mesmas coisas. Né? Deus não é surdo e Deus não sofre da amnésia. Ele sabe muito bem do que precisamos diariamente. Não é mensalmente, é diariamente. Tá? Muitas pessoas querem pedir coisas que são para que daqui a 10 anos aconteça. Vai devagar. Né? Jesus mesmo falou, baixa a cada dia o seu mal. Então, temos que ter cuidado com o que pedimos e a forma como pedimos, né? Paulo aqui ele alerta
que temos que se alegrar na esperança. Então, vejam só aqui nesse contexto, estamos falando sobre dois frutos, na verdade, da alegria e o da paciência, e ainda mais o da perseverança. Da perseverança, podemos dizer aqui que é a benignidade, tá? Então, precisamos meditar em oração, persistir, ter paciência na tribulação, porque tudo vai passar, está escrito na palavra, tudo passa, menos a palavra de Deus. Então, toda maré, toda tempestade, ela tem um fim. Esse fim é predeterminado por quem? Primeiramente, por você, né? Precisa agir. E segundo, a mando de Deus, ok? Só que Deus não quer o nosso mal. Sempre tem algo a aprender. Se não, se ainda não saímos ali daquele problema, ou daquela dificuldade, seja ela qual for, qualquer área da nossa vida, é um sinal que tem algo a aprender ali, né? Isso é importante. Por quê? Porque as experiências, elas nos moldam para levar para outro nível. Não tem como você querer chegar no nível que você quer sem passar, sem ter experiência. Isso é um fato. Então, antes que isso venha a acontecer, reflita muito bem o que você já fez, o que você está fazendo, se você já aprendeu, se você já se arrependeu, se você já perdoou, né? Tendo paciência, porque nada mais é que um dos frutos do Espírito. Por isso que as pessoas têm algumas pessoas que falam, né? Ah, fulano tem paciência, eu não tenho paciência. Pois bem, precisa desenvolver a paciência. Em qualquer aspecto da vida, vamos ter que, em alguns momentos, esperar um pouco mais e outros um pouco menos. Mas a paciência, ela sempre vai existir. Se não fosse assim, as coisas seriam de imediato. E pessoas imediatistas acabam não usufruindo totalmente daquilo que Deus reservou para ela. Por quê? Porque era para ela esperar as coisas acontecer por parte de Deus, mas ela foi, assumiu a frente, tomou a frente de Deus e quis agir por conta própria. Qual o resultado disso? Problema, dificuldade, né? E aí foi, acabou numa situação desagradável, e aí fica se lamentando depois. Mas não desenvolveu uma das primeiras virtudes, que é a paciência, a esperança, né? Então, hoje vamos ficar apenas com a paciência e a alegria, tá? É um que anda ao lado do outro. Hoje nós falamos sobre esses dois, mas vai vir mais. Amanhã, quarta, quinta, sexta, tem muito mais. Mas para hoje, a alegria e a paciência ela tem que caminhar de mãos dadas. Se você é uma pessoa paciente e não é alegre, vai faltar paciência. Se você é alegre e não tem paciência, vai chegar uma hora que você vai ficar triste. Então precisa ter uma conciliação dos dois. Se fosse assim, não estaria escrito na palavra, né? E fazendo dessa forma, ao longo da nossa série semanal, vamos sair, vamos terminar, principalmente você, andando segundo o Espírito e não segundo a carne. A carne, todos os dias, temos que matar ela. São os desejos, são os prazeres imediatos, são as concupiscências. Tudo isso são desejos da carne, que eu li aqui para vocês, né? Quem quiser meditar depois, nessa mensagem, que eu aconselho demais, está lá em Carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16 ao verso 25, tá? Então, hoje, guarde isso na tábua do coração de vocês. A paciência e a alegria, ela precisa ser desenvolvida ao longo dos dias. Se você não é uma pessoa paciente, se você não é uma mulher paciente, peça a Deus sabedoria para isso. Peça a Ele que Ele dá deliberadamente a todos. Peça com mansidão e peça com humildade, que Deus dá. Então,
Hoje encerramos nossa mensagem. Serão mensagens breves, né? Bem direto ao ponto mesmo, para a gente meditar e poder guardar isso conosco. Não adianta, se queremos agradar, se queremos fazer aquilo que Deus pede a cada um de nós como nossa missão, temos que começar pelos frutos do Espírito. Depois disso, aí vamos desenvolvendo outras habilidades. Mas para começar, os frutos do Espírito é de suma importância na nossa vida. Amém? Amém. Não sei quando você vai estar assistindo essa gravação no YouTube, mas o meu desejo do fundo do meu coração é que você compreenda essa mensagem, né? Essa linda mensagem, tão simples, tão objetiva, mas que traz um efeito gigantesco para a nossa vida espiritual. É preciso matar a carne. Hoje, não, todos os dias. Você mata a carne hoje, amanhã ela amanhece viva. Aí você mata de novo. E o espírito, todos os dias, você vai fazendo as boas obras, você vai praticando, sendo bondoso, uma pessoa caridosa, pessoa que tem esperança, pessoa que fala do amor de Deus. Aí você vai vivificando o espírito, ou seja, é uma batalha. A carne e o espírito. A carne morre, o espírito vive. Se o espírito diminuir, a carne vai subir. Então, todos os dias, você acorda assim, de igual para igual. O que você vai fazer vai determinar o que você vai alimentar. Se for a carne, você já sabe. Se for o espírito, você também já sabe. Então, amanhã, vou trazer para vocês a paz e a benignidade. Amanhã, vamos falar sobre a paz de Deus e a benignidade de Deus. Tá? Então, te vejo amanhã. Vamos fazer nossa oração, nosso boot, para finalizar, como de costume. E que Deus derrame da sua graça, das suas virtudes sobre a sua vida a partir de hoje. Feche seus olhos, respira bem fundo, expira 3 vezes. Mais uma vez. Pai, a ti lhe rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por esta mensagem de hoje. Esta semana iremos meditar nos frutos do Espírito Santo, a fim de matarmos a nossa carne todos os dias, pois sabemos que é uma batalha constante. Os prazeres imediatos contra as obras do Espírito Santo. Pai, ao terminar a nossa série, que sejamos homens e mulheres valentes que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, e venhamos praticar as suas obras aqui na terra, com amor, esperança, alegria, bem-aventurança, bonança, temperança, benignidade, fé. Tudo isso são obras do Espírito e é o que queremos praticar a partir de hoje. Aqueles que não têm paciência, como falamos hoje, que o Senhor venha derramar de paciência na vida deles, pois sabemos que esse é um dos frutos do Espírito mais importante para alcançarmos o reino dos céus, para alcançarmos a tua graça e o teu favor. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa mensagem de hoje, crendo e já agradecendo pela mensagem de amanhã. Que a todos que vierem ouvir essa mensagem, o Senhor toque no coração de cada uma delas e que elas guardem essa meditação. Em Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Pega as suas mãos, abre um sorriso e fala assim: já é, já aconteceu. Vamos com tudo. Uma semana iluminada a todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Forte abraço.